Estou grávida da minha mãe. Chegou a minha vez de te carregar na barriga. A gestação dura o tempo de escrita de um livro. Agora, você pode fechar os olhos. Agora, você pode fechar os olhos no fundo do mar. Deixou um rastro de leite e sangue. Teve 7 filhos, entre eles minha bisavó. Morreu de tuberculose, mas a história que contam é que morreu de susto por causa de bombas na Baía de Guanabara durante a revolta da Armada. Militares contra militares, a República era só mais um golpe. Os vidros trincavam, as xícaras tremiam. A estrutura da casa ficou abalada. No sobrado, viviam várias famílias. Era difícil separar os utensílios dos doentes. Não se sabia mais quem havia passado o infortúnio para quem. Explodia mais um tiro de canhão e escoravam as rachaduras com improvisados pedaços de pau, dando a impressão de que aquela obra nunca terminaria. No final, Ambrosina já não podia mais com tanto barulho. Era o ano de 1894. O susto já havia levado uma das filhas de Ambrosina. Era carnaval. Nicaldes estava na soleira da porta, observando o movimento. De repente, um homem vestido de caveira vem em sua direção. Ela desfalece. O homem vestido de caveira pega a menina desmaiada nos braços e a leva até a mãe, que estendia a roupa no quintal. Depois de voltar a si, Nicaldes nunca mais foi a mesma. Um morto havia entrado nela. Começou a entoar ruídos estranhos, apontava para fantasmas, arrumando gavetas imaginárias. Pressentiu seu próprio fim, mas errou a destinação. Naturalmente, a doença veio buscar sua mãe primeiro. Rua Evaristo da Veiga, número 43, centro do Rio de Janeiro, 1894. Já havia funcionado uma estalagem nos fundos com uma alfaiataria na frente. Depois, construíram um sobrado e, com ele, surgiu a Casa de Cômodos. Nesta rua, há o convento, o quartel e o quarto da minha tataravó. Há dias sem conseguir se levantar, ela mal respira, expele lufadas de ar contaminado. O corpo se desintegra em tosse. Os vizinhos da pensão apenas esperam o dia amanhecer. Está tísica, sussurram. Uma menina negra coloca na roda o filho que acabou de parir. A sineta toca. Do outro lado, uma freira
recolherá o bebê. Ele não chora. Havia esperança de que o leite de primeiro parto pudesse ser alugado para outro recém-nascido. Uma medalhinha da Virgem da Conceição no pescoço, uma fita vermelha no braço. Estes serão os sinais. Peço que guardem meu filho até que minhas forças me permitam buscá-lo. Poderosos motivos obrigam a abandonar este menino. Deus sabe até quando. Não está batizado, deve se chamar Francisco. Era o que ela queria ter escrito num bilhetinho antes do depósito. Ambrosina sabe da rotina dos enjeitados e conta mais um. Ela também ouve a sineta, mora do outro lado da rua. Lançar bebês na roda de madrugada assegura ainda mais o anonimato. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Nem todas as mães vingam. Meu pai me levava na aula de natação. Um dia, ouvi as outras crianças se perguntando: será que ela é adotada? Minha vizinha e melhor amiga na infância era Branca. Um dia perguntou para a mãe quando eu ia melhorar. Uma vez, uma senhora me deu dinheiro na rua e disse: é para ajudar a sua família. Discutir racismo na minha família era como entrar naquela parte do mar em que não dá mais pé. Se fosse chamado pelo nome, o equilíbrio familiar se quebraria e a corrente nos levaria à deriva. Na beira, não precisávamos passar a arrebentação. Fazíamos piada daquilo tudo, até que nada mais tinha graça. Acho que não foi bem assim. Você está imaginando coisas. Por que cismou com isso agora? Era possível que estivesse suja. Suja de tanto brincar naquele estacionamento. Era o lugar que tínhamos para brincar. Nos escondíamos atrás das rodas dos carros, no pique-esconde depois da escola. Era possível que estivesse descalça. Era possível que meu pai, que me acompanhava, não se parecesse em nada comigo. Era possível que eu estivesse descabelada. Durante um tempo, procurei me ajeitar, nem sempre deu certo. Era possível tanta coisa. Nessa época, eu era frequentemente confundida com um menino. Tinha manchas nos joelhos e nos cotovelos, e os pelos do braço pareciam mais escuros do que os das outras meninas. Eu, pele suja, tenho raiva por ter aceitado o dinheiro. Niterói, 9 de maio de 1979. Nem sei porque hoje comecei a escrever aqui, pois gosto mesmo é de falar. Talvez me sinta deprimida,
porque logo que cheguei, soube que a televisão colorida tão cara já pifou e que o conserto deve demorar. Pronto. Logo agora que estava vendo o seriado Raízes, que fala sobre um assunto que me interessa muito. Mas sabe-se lá se não foi bom isso acontecer. Estamos tão viciados em olhar para a tela que nos esquecemos de conversar sobre os problemas do dia a dia. Graças a Deus tenho o meu trabalho. Só o serviço de casa e a monotonia do cotidiano acabariam comigo. No limiar da idade madura, parece que nunca soube viver. Será que no dia de minha morte terei deixado de ser egoísta, amarga, louca, insatisfeita, desatenta, preguiçosa, desconfiada, metida, faladeira, dengosa, chata? 30 anos depois da escrita no diário, poucos dias após o enterro, meu pai encontrou o caderno e me disse: "Não foi sua mãe que escreveu isso." Era uma voz que eu também nunca tinha ouvido. Lá em casa, reclamar era admitir o fracasso. Portanto, uma arena interditada. Com o diário, também havia os bilhetes que escrevi, dizendo que ia fugir de casa e que ia para um lugar melhor e que meu irmão não teria mais irmã. Eu ia até a escada em frente aos elevadores e ficava lá sentada, até sentir medo ou vontade de ir ao banheiro. Voltava derrotada daquele jogo de forças. E o que lembro dessas tentativas de fuga era da minha mãe rindo muito. Rindo muito. O riso digeria-se sem esforço. Do meu lado, o sentimento de incompreensão nunca se dissipou. No momento de sair, eu me virei, disse minha mãe. Por isso tive de sair pela barriga. Cortaram a barriga e me tiraram lá de dentro. Daí para frente, só piorou. De novo, me virando, evitando, fingindo e me livrando da possibilidade de que pudéssemos ser próximas. Chorar era motivo de vergonha. Minha vocação era motivo de vergonha, ou falta de dinheiro, o que no final das contas dava no mesmo. Sexo era motivo de vergonha. Queria poder culpar minha mãe pela minha falta de jeito, mas ela não deixaria por menos. Fazer o que pôde custou-lhe a vida. Deve ter doído se desprender. Não pulsa. Deram descarga elétrica. Nada vibra. Cessam os tremores. Entubaram. Não respira. O ar está cheio de água e gordura. Estou sufocada. Os dois hemisférios do cérebro, em um movimento sincronizado, fazem um uníssono não. Acabou de vez a febre que não passava 20 dias. O corpo esfria, ausência de calor, fim. Não foi morte natural. Uma mulher negra aguenta tudo, até o dia em que não consegue mais subir escadas. O braço todo furado. Minha mãe nunca reclamava. Disfarçava seus apuros com perfeição. Finalmente descobriram
que a enfermeira que aplicava a quimioterapia estava com catarata e, por isso, não acertava a veia. Os acessos iam murchando desidratados a cada picada no lugar errado. O braço todo furado e nunca reclamava. Odiava quando chamavam minha mãe de guerreira. Seu corpo não era um campo de batalhas. Para todos os efeitos, a santa no oratório, que visitava os apartamentos do bairro, ficaria sem rezas quando chegasse a vez de dormir em nossa casa. Depois de 3 anos, não sobraria mais corpo. A água seria absorvida pelo ambiente e os vermes comeriam a carne apodrecida. O que restasse seria transferido para uma caixa ainda menor, onde jazeria para sempre, seja lá o que jazer signifique. Uma caveira arrumada numa caixa. Mortos são corpos do mundo, que não são mais corpos de ninguém. Um corpo separado de sua memória não é mais uma pessoa. Não adianta colocar uma placa para dizer quem foi. Mandar fazer uma lápide com foto também não. Eu faço do meu corpo um altar. Nele, um morto pode dançar. Não estou mais viva. Agora só posso protegê-la em pensamento. Estávamos nadando ou sendo arrastados pelas ondas. Eles sonham ou fotografam a si mesmos. Uma última respiração sua atravessou o cordão umbilical e saiu dos meus olhos em forma de lágrimas. Mesmo adulta, eu ainda era capaz de habitar o seu corpo, mover os seus órgãos de lugar. Se eu soubesse, teria soprado um par de pulmões no lugar do seu útero. E esse par extra, você o teria doado em vida para Ambrosina, que poderia assim respirar o vento da eternidade, que não termina no dia seguinte. Inverter a lógica dos embriões. A filha que vira uma ancestral da mãe, memória e veículo. A água é uma máquina do tempo. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença.